Ei, gente, eu queria falar um pouquinho, certo, sobre o exercício 21 da lista, que, né, ele dá pra gente 3 pontos e quer determinar um quarto ponto que forme um paralelogramo com esses outros 3. Uma coisa que eu acho importante é o seguinte, observar que, na verdade, se eu tenho 3 pontos específicos, independente se é do plano ou do espaço, certo? Eu consigo formar com eles, né, 3 paralelogramos especificamente, certo? Quais seriam os paralelogramos? Então, primeira coisa, eu poderia colocar o ponto D, né, aqui embaixo, de forma simétrica, para ter esse paralelogramo. Mas, o que acontece? Com os mesmos 3 pontos, eu tenho outros 2 paralelogramas que eu poderia formar. Então, eu tô aqui com A, B, C. O que eu poderia fazer é o seguinte, pegar o ponto D aqui na parte de cima, né? E não lá na parte de baixo. Então, aqui eu teria o ponto D, e aí eu ia formar esse outro paralelogramo, certo? E por final, certo, eu ainda tenho uma terceira opção. Qual que é essa terceira opção? Eu pegar aqui, né, o A, B, C, e pegar o ponto D, certo, gente, aqui, né, depois do ponto B. Então, se eu pego o ponto D aqui, eu também formo um paralelogramo, certo? Então, existem 3 pontos que são capazes de formar paralelogramos com os pontos A, B e C. Só que, né, eles estão em ordens diferentes aqui. Então, por exemplo, se eu pego esse primeiro, certo? Ele seria, né, se eu for pegar os pontos consecutivos, ele tá como A, B, C, D. Então, aqui seria o A, B, C, D. Seria a ordem dos pontos que estão aparecendo nesse paralelogramo. No segundo, né, eu tô com A, D, B, C. Então, ele seria um paralelogramo que os pontos consecutivos são A, D, B, C. Então, tô mudando quem são esses pontos. E no último, eu tenho o A, B, D, C. Então, eu fico com A, B, D, C como sendo pontos consecutivos, certo? Então, na verdade, eu tenho essas 3 possibilidades de escolha para o ponto D, certo? Independente se eu estou no plano ou se eu estou no espaço. E aí, o que acontece, né? No caso do exercício 21 em particular, a gente está no plano. E aí, eu estava com esses pontos aqui, né? Eu estou com esses pontos, que é o 1 menos 1, o B, que é 5, 3, e o C, que é o 5, 0. E aí, o que acontece, certo, gente? Para a gente conseguir achar esse ponto D, né, em cada caso eu vou ter que tomar um vetor diferente, né, do nosso formado entre o A, o B e o C, para conseguir achar explicitamente o ponto D. Então, por exemplo, né, aqui no primeiro caso, o que acontece? Eu poderia falar o seguinte, olha, aqui o meu ponto D, se eu pego o vetor AD, ele vai ter que ser paralelo ao vetor BC e ter mesmo comprimento e mesmo sentido, certo? Então, no final das contas, nesse primeiro caso, certo? Eu teria, né, AD igual a BC. No segundo caso, né, já fica um pouco diferente. O que eu tenho aqui, certo? Eu teria, né, o DA igual a BC, certo? Então, aqui eu teria o DA igual ao BC. E por último, certo, gente? Então, aqui a gente consegue ver que esse ponto, né, ele é o simétrico do outro, né? Esse ponto seria o simétrico do outro ponto com relação ao ponto A, certo? Porque aqui, né, eu tenho AD igual a BC e aqui eu teria DA igual a BC, só que o DA é só o simétrico do AD. E por último, certo, gente? No último caso, aí eu teria o quê, né? Se eu pego aqui o vetor AB, ele seria paralelo e tem mesmo comprimento, mesmo sentido, então são iguais, né? O vetor AB e o vetor CD. Então, aqui eu teria AB igual a CD. Então, vou fazer os 3 casos, tá, gente? Só para vocês verem como é que eu poderia obter, né, esses 3 pontos D nesse caso. Então, por exemplo, né, na primeira situação aqui,
o que que eu vou ter, certo? Então, nessa primeira situação, eu tô com o seguinte, né? Eu quero que AD seja igual a BC. Aí, o que que eu vou fazer, certo? Vou construir esses vetores, certo? Quem que é o vetor BC? O vetor BC é o vetor que eu obtenho quando eu pego, né, as coordenadas do ponto C e subtraio as coordenadas do ponto B, porque no final das contas isso equivale a uma subtração vetorial, né, que seria o OC menos o OB. Então, lembrando, é sempre do ponto, né, que eu tô chegando, que é o C, que é o último ponto, menos as coordenadas do ponto B, que é o primeiro ponto, que é o ponto que eu tô saindo no meu vetor. No AD, o que que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou pegar aqui, né, o meu D como sendo um ponto genérico D1, D2, porque eu quero achar explicitamente quem são essas coordenadas. E aí, eu vou ficar com o seguinte, né? O meu AD, eu vou pegar as coordenadas do ponto D, que é D1, D2, e vou subtrair as coordenadas do ponto A, que no caso são 1 menos 1. Então, aqui, né, se eu faço a subtração, eu fico com D1 menos 1, D2 mais 1, igual a, do outro lado, então, 5 menos 5, 0, e 0 menos 3, menos 3. Ok. Então, para eu ter esses dois vetores iguais, as coordenadas deles, né, tem que ser iguais, as componentes. Então, no final das contas, eu tenho que ter D1 menos 1 igual a 0, e D2 mais 1, que é a segunda coordenada, igual a menos 3. Beleza. Se eu, né, resolvo essas equações, eu chego que D1 tem que ser igual a 1 e o D2 vai ter que ser igual a menos 4. Ou seja, né, aqui esse ponto é o D, certo, gente? Igual a 1 menos 4. Então, achamos as coordenadas, né, do ponto D nesse caso. Agora, vamos fazer para as outras duas situações, certo? Quem que seriam esses pontos D? Então, no segundo caso, né, a gente tá com... Vou pegar aqui. A gente tá aqui, né, com DA. Então, eu tô aqui, ponto D, que eu quero determinar. E aí, eu tô com DA igual a BC. Só que uma coisa importante, né, o DA, ele é só o simétrico do vetor AD, certo? Então, a única coisa que vai fazer diferença aqui é que, na verdade, você vai ficar com menos, né, como se fosse menos AD igual a BC. E aí, o que que acontece? A gente já calculou as coordenadas do vetor AD, então é só trocar elas de sinal. Então, aqui eu fico com menos D1 mais 1 na primeira coordenada e menos D2 menos 1 na segunda coordenada. Isso tem que dar, de novo, o vetor 0 menos 3, que é o BC, né? Os pontos B e C estão fixos. E aí, como é que eu vou ficar aqui, certo? Então, aqui agora eu vou ficar com menos D1 mais 1. Isso tem que ser igual a 0. E no outro eu vou ficar aqui menos D2 menos 1, que é a segunda coordenada daqui, tem que ser igual a menos 3. E aí, se eu resolvo, né, essas equações, a gente chega que D1 vai ter que ser explicitamente 1 e o D2, certo? Ele vai ter que ser explicitamente, né, 2, certo? Então, vai ficar D2, isso, D2 igual a 2. Então, aqui nesse outro caso, o ponto D seria o ponto 1, 2. Ok. E qual que vai ser o último caso, certo? Então, o último ponto D aqui que a gente poderia obter. Então, o último ponto D, né, que seria essa última situação aqui. Ah, tá, gente. Eu coloquei aqui como se fosse, né, o 1 de novo, mas essa daqui seria a segunda situação, né, esse laranja. Como é que eu vou ficar com ele, certo, gente? Então, nele eu vou colocar a condição de que AB tem que ser igual a CD. Só que quem que são as coordenadas do vetor AD? AB, né? Então, é só pegar as coordenadas do ponto B, que no caso são 5, 3, e subtrair as coordenadas do ponto A, que são 1 menos 1. Isso tem que dar coordenadas do ponto D, D1, D2, menos as coordenadas do ponto C, certo? Que são 5, 0.
Então, aqui, certo? Como é que a gente vai ficar com as nossas equações? Então, o primeiro vetor, ele vai ser 5 menos 1, 4, e 3 menos 1, 4. Então, 4, 4 vai ter que ser igual a D1 menos 5 e D2 menos 0, que fica só D2. Comparando, né, as componentes dos dois vetores, a gente chega que 4 tem que ser D1 menos 5 e 4 tem que ser igual a D2. Então, a gente obtém explicitamente que o D1 vai ter que ser 9 e o D2 vai ter que ser 4. Então, aqui nesse último caso, o ponto D, né, seria o ponto 9, 4. Então, esses três pontos D formam, junto com o ABC, um paralelogramo, certo? Então, são as três possibilidades que a gente tem aqui, ok? Vou desenhar ele, certo, gente? Só para vocês visualizarem ele no plano cartesiano. Então, eu tô aqui, né? Vamos lá, com os meus pontos. Só manter os pontos aqui visíveis.